Boa noite, começa agora para as 22 cidades acrianas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje nós vamos ter um bate-papo sobre o que as plantas da floresta podem fazer pela saúde da gente. Eu vou conversar com Raimundo Nonato Pereira da Silva. Para quem não conhece, o Doutor Raiz, como ele é mais conhecido. Bem-vindo, Doutor Raiz, ao Ideias da Aldeia. Boa noite, eu estou aqui para atender a você, né, Diogo? Estou muito feliz, assim, bem emocionado mesmo, procurando dar um atendimento dentro das perguntas que você fizer, porque estou aqui bem contente pela primeira vez, colocar meus pés aqui dentro desse estúdio, pelo qual já vi sendo entrevistado grandes pessoas do nosso estado, né, e também do nosso Brasil. Estou aqui à sua disposição. Bacana. O Doutor Raiz, desde 1987, se dedica ao estudo e à aplicação das plantas medicinais para resolver uma série de problemas das pessoas, problemas muito comuns. Aliás, isso não é um trabalho único, exclusivo do Dr. Raiz. Na verdade, com esse trabalho, o Dr. Raiz se tornou talvez o empresário mais bem-sucedido nessa área, fazendo coisas que os nossos avós já faziam aqui no Acre, que é utilizando da floresta elementos que podem ajudar na vida e no dia a dia das pessoas. Doutor Raiz, como é que começou, primeiro, como é que começou essa coisa de ser chamado de Doutor Raiz? Como é que o Raimundo Nonato se transformou em Doutor Raiz? Eu vou deixar essa parte para mais daqui a pouco, para mim poder buscar a história. Mas eu vou logo responder essa palavra. Doutor Raiz foi o seguinte, teve um encontro raizeiro lá em Porto Velho, né? Já em 1990, já em 1992, 92, por aí assim. E no encontro lá, eu era o raizeiro da região norte mais novo. E era muitos raizeiros que estavam participando desse encontro, né? Na época até falava-se uma associação dos raizeiros do Acre, de Manaus, mas nunca chegou a esse objetivo, até porque ainda não houve também a grande necessidade. E daí, o povo colocaram, como eu era uma das pessoas que demonstrava ter um conhecimento mais alto, aí o povo começaram lá em Porto Velho me chamar de Doutor Raiz, né? Aí pegou. Doutor Raiz, aqui eu sou raizeiro, aqui o Doutor Raiz. Aí de lá pra cá, mais ou menos de 1992 já, aí eu peguei o nome de Doutor Raiz e tá até hoje. E aí eu lhe pergunto, Doutor Raiz, o senhor começou a trabalhar com plantas medicinais profissionalmente em 87, mas na verdade o senhor é natural de Chapuri, aqui no Acre, e a sua mãe já fazia garrafadas, já tinha os conhecimentos da floresta. Como é que começou essa relação de pegar os elementos da mata e começar a usar na vida, no dia a dia das pessoas? Eu nasci no município de Chapuri, no Seringal, aqui da Colônia Santa Rosa. E a minha mãe chegou, quando o meu avô desencarnou, que morava em Brasileia, cearense, Cricério Fim de Lima, minha mãe chamou a minha vovó, Maria de Lima, para morar na nossa colônia. Nossa colônia é uma colônia fabulosa, muito rica, onde tinha, no Seringal aqui da onde tinha muitas belíssimas estradas de seringa, uma área bem grande, 180 hectares de terra. E na minha casa, o medicamento era o seguinte, mamuí, a semente do mamuí, a mamãe utilizava contra vermes, né? Entendeu? O fumo, ela fazia aquela calda e colocava nos pés da gente contra fieira e capa rosa. E quando faltava café, a minha vovozinha tirava a semente da manjerioba e torrava, moía e preparava o café. Impressionante eu contar essa história, mas precisa para poder você fazer. E aquilo ali, aquele xarope, minha mãe teve 25 filhos, né? Dos 25 se salvaram 15 filhos e pelo qual 12 são homens, né? E nesse movimento, né? Que um pai, para criar tantos filhos assim, ele teria que utilizar os produtos da floresta. Então, existia o xarope que a minha mãe fazia. Porque não tinha remédio naquela época. Não tinha tanto remédio naquela época. Para conseguir uma consulta em Chapuri com o Dr. Dalcides Galo, na época, teria que sair de casa à boca da noite para chegar em Chapuri de madrugada, entendeu? No lombo de um boi ou de um cavalo, entendeu? Para poder conseguir ali uma consulta pequena com o Dr. Dalcides Galo ou o Dr. Getúlio, que eram os dois que existiam na época. No meu tempo de criança, eram os dois médicos que existiam em Chapuri. Mas minha mãe, ela levava muito a sério sobre esse tipo de coisa. Goma de batata de purga para curar vesme, melão São Caetano para coceira e tantas coisas. E eu fui para Chapuri estudar, estudei o primeiro grau em Chapuri, no Colégio Divina Providência, né? Estudei um período também no Ginásio Antero, e de lá para cá,
eu vim embora para Rio Branco. O primeiro emprego meu aqui foi já como criança. 15 anos eu já era cobrador de ônibus nessa cidade, na empresa dos irmãos Lameira na época. E me casei cedo, roubei uma menina, entendeu? De Manoel Urbana, Raimundinha, que foi, sou viúvo dela, mãe dos meus primeiros 4 filhos. E daí em diante, o meu sonho era trabalhar um dia com plantas medicinais, né? Agora, Exatamente. Desde quando o senhor saiu de Chapuri, Até o senhor agora, já tinha essa vontade? O sonho no meu coração era que eu tinha algo para fazer pela população. Aí fui servir o exército em 86, né? Já era pai da Ruth, a primeira filha. Aí eu fui pro exército, consegui para poder, entendeu? Pegar lá no exército, um jogo de cintura, pelo qual meu amigo que está aqui nos filmando desse jeito, se viu comigo na época, né? Então, no exército, eu adquiri um autoconhecimento da sociedade, porque me colocaram para ser garçom no circo militar e ali era o lugar onde visitava as mais nobres celebridades do estado da época, todas iam no circo militar. E eu fiquei conhecido como Raimundo Nonato, era soldado Pereira, mas ali pegou o meu nome. Então, eu tive facilidade, depois que eu saí do exército, eu fui ser presidente da Associação de Moradores do Bairro Praça de Castro, pelo qual eu tenho um carinho especial, né? E de 87 lá, as crianças, quando pegavam o sarampo, eu tratava as crianças de sarampo. Essa é uma história interessante. Como é que era o tratamento com as crianças? Exatamente. Sarampo? Aliás, esse trabalho quando as crianças tinham sarampo, eu me lembrava da mamãe. A mamãe ela curava crianças de sarampo recolhido, chegou a curar crianças com sarampo recolhido. A cura do sarampo, na época, era feita da seguinte forma. Quando tem uma criança com sarampo, você vai num pé de sabugueiro, que é uma planta que tem em nossa região, colhe umas folhas e dá para a criança, né? Dá o chá e o banho. E a criança fica curada de 7 a 8 dias e não fica mancha no corpo. Se não curar, aí você tem que utilizar outro mecanismo que é mais forte, que eu não quero dizer aqui, que se as pessoas, Deus o livre, acontecer alguém com sarampo, pode me procurar, que eu vou, se não curar, com um sabugueiro. Que não pode dizer? Porque é o seguinte, é um tratamento, quer que eu diga? Eu digo para você. Você vai, onde tem um cachorro vira-lata, pega a fezes dele, torra, faz o chá e dá para a criança 3 vezes, que não tem sarampo, que não cure. Pode ser o maior. E a minha mãe fazia isso. Então, no bairro Praça de Castro, quando qualquer mãe tinha um problema de criança, recorria na minha casa. O Raimundo Nonato, o meu filho está com sarampo. Outro corria, o meu filho está com impaludismo. E eu existia alguma forma. Meu filho está com dordói. A minha mulher era uma mulher muito leiteira, meus filhos 4 foram criados tudo com leite de peito, né? E minha mulher tirava o leite do peito e eu colocava no óleo das crianças. Meu amigo, pense numa coisa que rendeu popularidade em mim no bairro Praça de Castro. Então, esse trabalho eu fazia assim, entendeu? De forma assim, mais assim, reservada, ia na casa das mães, rezava nas crianças e pessoas adultas também, Diogo. Eu tratava pessoas adultas também. Doutor Raiz, só lhe interrompendo. Esse tipo de tratamento é um tratamento alternativo àquilo que a medicina tradicional coloca. É tanto que as pessoas em casa, depois a gente vai, no final da entrevista, vai dar o serviço, o telefone de contato, para entrar em contato e saber exatamente como é que coloca isso, porque muitos desses tratamentos não têm o reconhecimento pela medicina tradicional. Como é que o senhor avalia isso, doutor? Eu avalio o seguinte, não tinha até então, mas no dia 2 de maio do ano passado agora, o presidente Lula, ele decretou uma portaria em conjunto com o Ministério da Saúde, aonde orientava o Ministério da Saúde a aceitar o tratamento de plantas medicinais, acompanhando assim o tratamento fitoterápico. A comparação, um médico vê que uma pessoa está com um tipo de mal que precisa da medicina alternativa, ele indica para um homeopata, ele faz uma indicação para auxiliar. É tanto que os postos de saúde da família têm uma horta com plantas medicinais. Aqui em Rio Branco tem um trabalho que foi feito por um período de tempo muito bom pelo doutor Radjalma, tá me entendendo? E tantos outros postos de saúde da família que anexo a ele tem um plantio de plantas medicinais. Correto. Então a medicina tradicional, hoje ela também já apoia, já respeita a medicina oriental, já aceita a fitoterapia, porque tudo tem um porquê. Eu posso sobreviver, curar um mal com a medicina popular, com essa medicina mais popular, com as plantas, mas a primeira coisa que eu peço é que a pessoa primeiro vá ao médico, em respeito ao médico, em respeito àquele grau, aquele estudo que ele fez, né? Entendeu? E depois daquele, até o juramento que o médico faz, e até o fim a recuperação de uma pessoa.
Então, ir primeiro ao médico, e se o médico não conseguir atender da forma que a pessoa está precisando, eu posso dar uma orientação, ou outra pessoa também. Doutor Raiz, aqui no Acre é muito comum as pessoas, quando tem algum problema, por exemplo, eu mesmo estou gripado agora, né? É natural que a pessoa, antes de procurar um médico, assim, vá em algum lugar, ou então sempre tem uma avó, uma tia que tem uma garrafada, Exatamente. que tem uma coisa especial. Isso sempre foi uma coisa comum? O senhor sempre produziu esse tipo de material antes mesmo de trabalhar profissionalmente com isso? Com certeza. Antes de eu ter casa de plantas medicinais, eu já fazia os meus atendimentos na minha casa, no bairro Plástico de Casa, depois passei a morar no bairro Boa Vista, da mesma forma. Agora, que eu passei mesmo a trabalhar assim de forma com a empresa, com esse CNPJ, tudo direitinho, com meus impostos, tudo pago, porque eu sou respeitado. As pessoas do Brasil, quando me ligam, elas me ligam porque elas já viram lá na telinha o meu CNPJ, o meu CPF, as minhas contas tudo paga, tá me entendendo como é que é? Porque nós, ser humano, nós devemos ter um respeito a Deus, mas nós também temos que ter um respeito aos tributos que nós precisamos pagar para nós poder continuar no mercado, porque, Diogo, ninguém ficaria no mercado que nem eu já estou, nesse mercado de plantas medicinais aqui no Acre, há 10 anos, sem ter um aval do poder público. Não fica, de forma nenhuma, e esses 8 anos que teve desse governo, que eu até evito falar o nome desse cidadão, porque se eu for falar, nós vamos passar a entrevista toda falando das coisas boas que esse cidadão fez pelo Acre. Eu evito, na verdade, sabe? Recentemente, a própria... Exatamente. O senhor teve uma exposição na mídia muito grande. Acho que recentemente o senhor teve no Video Show, a própria revista Caras fez uma entrevista contigo, os artistas da Globo que vieram para cá se encantaram com os produtos da Casa Milagres da Floresta. Como é que foi isso? E que tipo de retorno que o senhor trouxe disso? A primeira entrevista minha que foi dada foi no jornal O Dia do Rio de Janeiro, quando a novelista Glória Pérez veio aqui para Rio Branco, que ela teve o primeiro encontro comigo, né, que eu estava em Cruzeiro do Sul, lá atendendo a lojinha de lá, o meu povo lá de Cruzeiro do Sul, e ela mandou me chamar pela minha filha, e eu prontamente vim atendê-la, e ela ficou muito emocionada quando se encontrou comigo, né? Foi um dia depois o Ministério da Saúde ter assinado a portaria, né, mostrando a importância dessa preservação e dessa utilização das plantas medicinais quando necessário. E ela, naquele dia, ela teve na minha loja 3 vezes e gravou o meu teste. Foi um teste de pegadinha para ver se eu aprovava para alguma coisa do Ministério, de 2h30, e o diretor pelo qual achou muito legal a forma como eu coloco, porque, Diogo, nós estamos numa conversa informal aqui, mas você pode abrir qualquer livro de planta medicinal e me perguntar qualquer substância que tem aquela planta, que com certeza eu vou lhe responder. Então foi muito positivo isso, e ela fez uma matéria no jornal O Dia do Rio de Janeiro dizendo o seguinte, que ela estava encantada com o estado dela, o Acre, com o governante dessa região, e ficou emocionada ao doutor Raiz ter receitado para ela o creme de mulateiro e o shampoo lá daquele senhor de Tarauacá, seu Carlos, pelo qual também eu tenho um grande respeito, né? Trouxe ele para a mídia também aqui em Rio Branco, agora recente saiu também no Globo Repórter. Então aquele shampoo Esperança que ela utilizou também, e o cabelo dela ficou fabuloso, você vê ela hoje na internet com um cabelão pelo qual lá na loja. E o shampoo Esperança funciona mesmo, doutor Raiz? Diogo, eu vou te falar para você. Se a pessoa utilizar mesmo, dentro do critério que o fabricante exige, ele funciona mesmo. Agora, se a pessoa usar hoje, amanhã não, depois não, aí não vai funcionar mesmo. Não vai. E eu te digo que funciona. E ele é feito de quê? É uma fórmula secreta? É uma fórmula secreta. Ele não dá nem sob tortura. Ele mesmo falou no Globo Repórter que ele só dá 3 ervas, né? Ele que dá o nome de 3 ervas lá, tá entendendo? Então, é importante, a gente também, a Unicamp já vem estudando há muito tempo para ver na realidade, porque existe, ontem mesmo eu conversava, uma doente chegou na minha loja e do lado tinha um médico muito amigo, um amigo da família de coração. Aí ela perguntou, eu disse, doutor, existe cura para gastrite? Essa senhora está com gastrite, existe cura? Ele olhou para ela e disse assim, mulher, se tu tiver consciência do que tu está querendo, existe sim. Existe sim. Aí a mulher ficou totalmente emocionada com o que ele falou. Aí ele olhou para mim assim e disse, esse aqui é um exemplo, viu? Esse aqui é um exemplo que há 18 anos, esse aqui tinha uma gastrite, era da grossura de um palito de fósforo, e vê hoje como é que é. Então, isso é para você ver. Então, os médicos hoje, eles já estão tendo assim, um carinho de examinar caso a caso. Você observa, até o câncer em uma fase inicial, ele tem tratamento. Então, isso é importante, a gente ver as coisas da origem, de onde se originou cada coisa.
Doutor Raiz, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, inclusive com imagens, e a gente tem imagens da loja e de algumas plantas medicinais que a gente quer que o senhor dê uma explicação para a gente para que serve tanta planta que a gente tem no meio da mata, ok? Ok, meu amigo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o Dr. Raiz.